Pessoal, nessa live eu falei um pouco sobre efeito sanfona, a fisiologia do engordar, do emagrecer, o que isso gera no nosso corpo e como a gente se relacionar bem para evitar esse efeitinho sanfona que é tão indesejável e tão prejudicial para a nossa saúde. Confira aí. Lotada de gordura. Então aqui tinha muita gordura na célula de gordura. E aí a gente emagrece, esse adipócito ele murcha. Quando a gente engorda de novo, você não só aumenta o tamanho do adipócito, então aquele adipócito que estava mais ou menos desse tamanho, ele aumenta de tamanho e você multiplica, você cria novos adipócitos, são novas células de gordura no seu corpo. Então, vamos supor, aquela minha paciente que eu falei, ela pesava um tanto, ela emagreceu 40 quilos, essas células de gordura, mesmo ela emagrecendo 40 quilos, mesmo se ela tivesse, ela não fez bariátrica, mas mesmo se ela tivesse feito cirurgia bariátrica, essas células de gordura, elas murcham, mas elas não morrem. E aí, quando ela engordou os 40 quilos de novo, além das células de gordura aumentarem de tamanho, ela multiplica, ela cria novas células de gordura. Por isso que o efeito sanfona é tão ruim. Então, cada vez que você emagrece, as células de gordura elas vão murchar. E cada vez que você engordar de novo, essas células de gordura elas não só incham, como elas aumentam. Então, vamos supor que você pesava 80 quilos e tinha... Nosso corpo ele tem de 10 a 30 bilhões de células de gordura. E pode chegar até 100, então, num paciente muito obeso. Então, vamos pensar que você tinha, sei lá, 10 com 80 quilos. Você emagrece, você continua com as 10, só que tudo murchinha. E aí você engorda de novo. Se você passa a ter, mesmo com 80 quilos de novo, você passa a ter 20 de gordura. Deu pra entender? Então, você tinha 10 de gordura com 80 quilos. Emagreceu, ficou com 60 quilos. Voltou para os 80 quilos, só que você já não tem mais 10 de gordura, você vai ter 20 bilhões de células de gordura. Cada vez que você engordar, você cria novas células de gordura. E a gente considera efeito sanfona a partir de 4 quilos. Então, a partir de 4 quilos de ganho de peso, de emagrecimento, já pode ser considerado efeito sanfona, se não for uma pessoa que retém muito líquido e que tem alguma lesão renal, enfim, que gera muito edema. Às vezes a gente acontece assim, por exemplo, final de semana, a pessoa vai para Campos do Jordão e se atola no fundi, mergulha no queijo junto com o pão. E aí ela vai pesar na segunda-feira, ela tá desesperada que deu 3 quilos a mais. Não são 3 quilos de gordura. Pode ficar tranquilo, tem uma retenção de líquido ali muito importante. Aqui essas células de gordura são murchas, Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui. Não liga que eu tô de calça de ginástica e descalça, que eu acabei de atender. Aqui, imagina que isso aqui é um tecido de gordura. Isso aqui equivale a 2 quilos de gordura no corpo. Então a pessoa que ela engorda 2 quilos de gordura, ela aumenta isso aqui. Quando ela emagrece 2 quilos, ela murcha isso aqui. Mas quando ela murcha, ela só murcha, ela não perde aquela célula de gordura. Efeito sanfona, gente, por isso que durante o efeito sanfona é tão comum a pessoa ganhar mais rápido. Então vamos supor, a pessoa vai e emagreceu 10 quilos. Nossa, emagreci, fiz tudo belezinha, não sei o que, aconteceu alguma coisa e ela ganhou esses 10 quilos. Ela emagreceu, ela demorou 5 meses para emagrecer os 10 quilos. Para ela engordar esses 10 quilos, 1 mês, 2 meses, é muito mais rápido. Mas não porque é mais fácil engordar, é porque aquela célula de gordura ela já estava ali implorando por gordura, porque ela continua viva, ela só está murchinha. E aí a hora que começa a entrar maior aporte calórico para ser estocado, aquela célula de gordura ela começa a inchar de novo e criar irmãs. Eu falo que a gordura ela é muito... como se fala? Ela ama gordura, a própria gordura ama gordura. Então quando uma região a gente tem mais gordura, é ali que você vai engordar mais rápido e é ali que você vai ter mais dificuldade de emagrecer. Às vezes a pessoa chega aqui pra mim e ela fala assim: nossa, Mari, emagreci, cheguei no peso que eu queria e não sei o que, mas ainda tem aqui, ó, dependendo do quanto tempo essa gordura tá ali presente, aquela gordurinha localizada, ela vai ter mais dificuldade mesmo de eliminar aquela gordura daquela região. Porque a gordura, elas são muito amigas entre si, elas são inimigas do músculo. Então na região onde você vai ter maior tecido muscular, você tende a ter hipertrofiado, você tende a ter menor teor de gordura. A gordura e o músculo, imagina, o músculo ele é hidrofílico, ele gosta de água, por isso que é muito vascularizado. A gordura ela é hidrofóbica, tanto que se a gente coloca num copo de água um azeite misturado com água, elas não se misturam.
justamente pela densidade ser diferente. Então, um tecido onde você tem mais gordura é ali que vai primeiro. Então vamos pensar nesse efeito sanfona. A pessoa emagreceu 10 quilos, estou falando muito rápido? Tá dando pra entender? Oi, ai gente, nem tá dando oi pra vocês, né? Eu vou chorar com essa gordura maravilhosa. Não chore, pelo amor de Deus. Quanto tempo demora as células de gordura para saírem dali? Elas não saem dali. Quem perguntou foi Alvin Fit. Alvin Fit. Infelizmente, essa é a péssima notícia. A célula de gordura ela não vai sair dali. Entendeu? A não ser que você tire numa lipoaspiração, por exemplo. Mas mesmo se você fizer uma bariátrica, mesmo que você leve pro resto da vida e você não faça mais efeito sanfona, o teu corpo tem memória de tamanho, de número de células de gordura da fase que você foi mais gordo, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a infância é tão importante. Crianças com sobrepeso e obesidade, porque é a fase que a gente mais multiplica as células de gordura, crianças com sobrepeso e obesidade, elas têm 60 a 80% de chance de se tornarem adultos obesos, porque as células de gordura, mesmo de quando elas eram crianças, não morrem. A diferença é que a criança ela tende a ter mais tecido marrom, a gordura marrom. A gordura marrom, justamente ela leva esse nome e ela tem uma coloração diferente porque ela tem mais mitocôndria no interior dela. A mitocôndria é uma organela celular que faz a produção de energia. Então a gente queima essa célula mais rápido, por isso que criança emagrece mais rápido. A célula de gordura da criança, ela murcha mais rápido do que a do adulto. E aonde a gente tem aquela gordura por mais tempo armazenada, às vezes aquela pessoa que tem um culote, que tem aqui uma bananinha aqui na altura do sutiã, aquela barriguinha embaixo do umbigo, e essa gordura ó, já vem desde a infância, é muito difícil você mudar isso, você diminui, você murcha. Mas aquelas células elas vão sempre permanecer ali. Então mesmo que você emagreça muito, as células vão permanecer ali. Porém, se você volta a engordar, você não só mantém aquele número de células, você enche elas, como você aumenta muito o número de células. Deu para entender essa parte da fisiologia do efeito sanfona? Porque isso é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas elas se não, mas eu emagreço fácil. Com certeza, a próxima vez que você for emagrecer, se você já emagreceu, engordou, vai ficar cada vez mais difícil, porque cada vez mais você vai ter mais células de gordura para murcharem, entendeu? Porque se você foi emagrecendo e engordando, você foi criando cada vez mais células de gordura. Bom, falei da fisiologia do efeito sanfona, que eu acho que é uma coisa muito importante. E outra coisa, imagina só pro coração. Hoje ele vai bombear sangue para 70 quilos. Daqui a 3 meses, ele passou por um estresse, começou a engordar, ele vai ter que começar a bombear sangue para 80 quilos. E aí você resolve, não, estou numa fase, vou emagrecer, vou me cuidar de novo, volta lá para os 60 quilos. O coração vai bombeando para 60 quilos. E aí você engorda de novo. Por isso que inúmeros estudos já provaram que a pessoa que faz efeito sanfona mais de 3 vezes, ou seja, é muito comum isso acontecer na vida, lembrando que efeito sanfona é uma diferença de 4 quilos para mais e para menos, já é considerado efeito sanfona. Então a pessoa que faz efeito sanfona várias vezes na vida, ela tem maior risco de AVC, de infarto, de demência e doenças, várias doenças crônicas não transmissíveis, mas principalmente cirrose não alcoólica, porque você pode ter um fígado muito gorduroso, esse fígado muito gorduroso, que chama esteatose hepática, se tornar um fígado cirrótico, e isso não tem mais regressão, e as pessoas que têm efeito sanfona, elas têm muito mais tendência a infarto, AVC, doenças crônicas não transmissíveis em geral, hipertensão, diabetes e tudo mais, e também cirrose não alcoólica. Então assim, o efeito sanfona não é só estético, ele é muito além da estética, deu pra perceber, né? Bom, tô morta, então é maravilhoso. Rosimeire, pelo amor de Deus, tô lascada. Bom, mas eu não quero assustar vocês. Eu só quero que vocês entendam que isso aqui é 2 kg de gordura. Equivale a uma réplica, claro. Não tô pegando uma gordura de verdade, mas é uma réplica de 2 kg de gordura. Então quando você engorda 4, imagine isso aqui, que você acabou tendo 2 desses, né? Que você engordou. E aí você emagrece 4, engorda 4, emagrece 4. Quanto mais massa muscular, mais tecido muscular você tiver, mais fácil vai ser para você manter o peso. Porque o músculo demanda muito mais energia para se manter ali do que a gordura. A gordura ela é preguiçosa, ela é pouco vascularizada. Então pra gente manter ali ó, uma capa de bacon na região abdominal, ela fica ali plena, entendeu? E ela não demanda muita energia. Pra gente conseguir
manter um tecido muscular hipertrofiado, você demanda muito mais energia. E essa energia a gente chama de gasto energético basal. É quanto você vai gastar de calorias só para o seu corpo se manter. Quanto maior a massa muscular, maior o seu gasto. Por isso que os homens tendem a gastar mais calorias e emagrecer de forma mais rápida que a da mulher. Não quer dizer que ele emagrece da melhor qualidade, porque o homem tende a acumular mais gordura visceral. Vou mostrar para vocês a diferença das gorduras. Então, aqui só para vocês entenderem. Vou salvar a live. A gente vai salvar a live? Vamos salvar a live. Gente, eu preciso depois, eu vou mostrar para vocês a minha equipe maravilhosa que arrumou até um tripé pra mim, tudo maravilhoso. Tem até aquele, como é o nome desse guarda-chuva de luz? Octabox. Octabox, tá? Pra vocês. Vamos lá. Imagina aqui um abdômen, o meu umbigo estaria aqui, tá cortado aqui, aqui. Pronto. Pele, o umbigo estaria aqui, pele, gordura corporal, músculo, todo mundo tem, mesmo quem não treina, gordura visceral e vísceras. Então o que acontece? Essa gordurinha aqui é aquela mole, aquela que a gente pega, a banha, que na mulher tem celulite, que é uma gordura mais mole, flácida, porém ela é pouco danosa para a saúde, gera poucos danos para a saúde. Aí a gente tem o músculo. Atrás do músculo, a gente tem aqui as vísceras e entre e dentro das vísceras a gente tem a gordura visceral. Por que essa gordura visceral é tão perigosa? Primeiro que ela é muito mais difícil de ser utilizada como fonte de energia. Então vamos supor que você começa a emagrecer. É muito mais fácil para o seu corpo usar essa gordura como fonte de energia do que essa. Segundo que essa gordura visceral, ela faz com que a gente transforme a testosterona em estrogênio. Você transforma o hormônio masculino em um hormônio feminino. E isso vai fazer com que a gente tende a acumular cada vez mais gordura no corpo. Então a gordura visceral é muito perigosa. Às vezes a pessoa pega assim, mas ela tem o braço fino, a perna fina, mas tem aquele abdômen globoso. Isso é muito comum no homem. Por isso que eu falei que o homem ele pode até emagrecer mais fácil, mas ele tende a acumular gordura na pior parte, que é a parte mais perigosa, que é essa região visceral, atrás do músculo do abdômen. E o que acontece? É aquele abdômen globoso e duro. Então às vezes a pessoa fala assim, não, mas minha barriga é meio dura, ó, tá vendo? Só que ela é globosa, ela é dura, ela é pra frente. Quer dizer que aquela gordura visceral, aqui, ela tá empurrando o músculo pra frente. E isso tá fazendo o quê? Aquela sensação do abdômen globoso, gerando um transtorno metabólico nesses órgãos absurdo. Sem contar que a gordura é muito inflamável. Vamos imaginar um churrasco, você tem uma peça de picanha, a gordura ela cai na brasa. A hora que a gordura cai na brasa, faz um... Ou você tá lá fazendo alguma fritada, alguma coisa assim, a hora que a gordura pega no fogo, aumenta, expande, porque a gordura ela é inflamável. E essa inflamação gera vários processos e transtornos bioquímicos no nosso corpo. Bom, deu para entender sobre a fisiologia do efeito sanfona, de como o adipócito, que é essa célula de gordura que nos acompanha desde a infância. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse sido uma criança obesa. Por mais que eu tivesse emagrecido e me mantenho magra para o resto da vida, o meu esforço para me manter magra para o resto da vida é muito maior do que uma outra pessoa que não foi uma criança obesa, porque essa pessoa que não foi uma criança obesa, ela tem menos células de gordura do que eu, se eu tivesse sido uma criança obesa. Então é muito importante, como a criança, como eu falei, como a criança ela tende a ter mais célula marrom de gordura, que tem mais mitocôndria, que queima mais energia fácil, você usa essa célula mais rápida como fonte de energia, a criança tem que fazer exercício. A criança precisa fazer exercício pelo menos 5 vezes na semana. Então o exercício de uma vez na semana na escola é assustador, é preocupante. Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil em 10 anos se tornará o país com o maior número de crianças obesas. Isso é bem assustador. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças. Bom, não morra, Lucy. Vamos lá, já falei da fisiologia. Deixa eu ver o que eu anotei se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Já falei disso. Muita gente fala da genética, né? Mas eu tenho genética para obesidade, genética, minha mãe é gorda, meu pai é gorda. Realmente, você pode ter o gene da obesidade, mas você também pode silenciar esse gene. Nós não somos reféns da nossa genética, de forma alguma. É muito importante, existe até um exame chamado nutrigenético, que a gente até faz aqui, eu analiso
dentre outras coisas, desde infarto, diabetes, vários riscos, o risco seu de se tornar obeso. Por exemplo, o meu nutrigenético, estou falando do meu exame, dos 14 marcadores, eu tenho 12 marcadores, 12 polimorfismos para me tornar uma pessoa obesa, mas eu não sou obesa. Por quê? Porque eu batalho contra isso e eu silencio esses genes que estão querendo me transformar numa pessoa obesa. Então a gente silencia isso através da alimentação, suplementação, enfim. Então nós não somos reféns da nossa genética, mas é muito importante a gente entender a nossa genética para a gente combater, para a gente silenciar aquele gene que não vai mudar, ele vai continuar ali, porque o nosso código genético vai ser o mesmo, porém a gente pode ativar ou silenciar esse gene. Fala sobre... o que vocês estão falando? Mudei, troquei o carro pela bike, que coisa mais linda. Sabe uma coisa que muita gente tem dúvida do jejum, do exercício aeróbico em jejum? Alguns estudos mostram que para pessoas bem treinadas, quanto mais bem treinada é a pessoa, maior o tecido muscular, maior a capacidade dela de usar a gordura como fonte de energia. Para essas pessoas, o exercício em jejum, ele tende a usar mais gordura como fonte de energia do que se você comer alguma coisa antes. Então, uma das estratégias da gente diminuir células de gordura pode ser o aeróbico em jejum, mas não é para qualquer um, por isso que precisa sempre de uma orientação individual. Bom, já falei da fisiologia. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não, acho que foi tranquilo. Então agora eu vou falar... o que mais que eu falei que eu ia falar? Ah, tá, agora eu vou falar do efeito sanfona. Bom, o maior causador do efeito sanfona são as dietas restritivas. Isso é fato. Aquelas coisas loucas, e quando a gente tem alguma meta, por exemplo... eu tenho um casamento no dia 20 de outubro. Meu Deus, até dia 20 de outubro pode passar aqui na frente da pessoa o que for, a batata frita, pode passar aqui o chocolate, o pudim da avó, e a pessoa tá ali segurando a onda porque ela tem um casamento. Passou o casamento, já no casamento, nossa, ela não enfia o pé na jaca, ela mergulha de cabeça na jaca. Essas dietas restritivas ou dietas com uma data, um foco único, são as dietas mais perigosas para a gente fazer o efeito sanfona. É onde é mais comum a gente ver as pessoas fazendo efeito sanfona. Então, essa questão das dietas muito restritivas, dietas de moda, dietas malucas por alguma data específica, essas aí é a que a gente tem que ficar mais atento, porque essa tende a fazer um ganho de peso. E não é só o problema estético, é o que a gente estava falando da questão do quanto isso é prejudicial para a saúde. Então, dietas restritivas é muito perigoso. Eu falo que mais importante do que a gente decidir o que e quanto comer é como eu vou me alimentar, como eu vou comer, qual é a minha relação com a comida. O nosso corpo ele fala com a gente o tempo inteiro. De fato, o tempo inteiro. Se você quer fazer cocô, o seu corpo te avisa, então você vai lá para a privada e faz cocô. Se você está muito tempo de pé, você busca um lugar para sentar, por quê? Porque o teu corpo está sinalizando para você que você está muito tempo de pé. O tempo inteiro o nosso corpo fala com a gente. Tô com sono, eu começo a bocejar, começo a buscar alguma coisa, meu olho começa a lacrimejar. Por quê? Meu corpo está me avisando que eu tô com sono, que eu preciso descansar. O corpo fala com a gente o tempo inteiro. Porém, a gente perde um pouco isso. Quando a gente é criança, a gente ainda tem isso muito bem estabelecido. Por exemplo, você é criança, você está comendo o seu prato preferido, estrogonofe. E aí você chega uma hora e você para de comer o prato, deixa ali um tanto de estrogonofe ainda no prato, e aí a sua mãe fala, nossa, mas você não gostou, é sua comida preferida. Não, mas eu já estou satisfeito. Mesmo sendo a comida preferida, a criança ela sabe a hora que ela está satisfeita, porque ela ainda reconhece, ela ainda se comunica bem com essa sensação de fome e saciedade do próprio corpo. Quando a gente vai ficando adulto, a gente perde isso por inúmeros fatores, mas o principal é porque a gente não está atento na hora que a gente está comendo. A gente come porque está na hora do almoço, a gente come porque tem que correr, a gente abre a geladeira e pega alguma coisa para comer mesmo sem ter fome. Vamos ali tomar um cafezinho, você levanta junto e vai tomar um cafezinho, sendo que você nem estava querendo tomar um cafezinho. Então, o tempo inteiro, quando o nosso corpo fala com a gente, mas quando a gente é adulto, a gente perde essa conexão com a fome e a saciedade. Existem dois hormônios, a leptina e a grelina. A grelina, ela vai anunciar para você: coma. A leptina, pare de comer. Quando a gente é criança, isso é muito bem estabelecido, mas é o que eu falei, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essas conexões. Outra coisa que funciona muito é a questão de beber água. Muitas das vezes a gente acha que está com fome e é sede mascarada, porque a mesma região do cérebro que comanda coma, ela também comanda beba água, hidrate-se. E às vezes, por isso que os avós às vezes falavam,
tá com fome, bebe uma água que passa. Porque de fato, se for sede mascarada, pode ser que passe. Então converse com o seu corpo, fique atento ao que o seu corpo diz com relação a alimentar-se. Então quando a gente fala que as pessoas perdem essa conexão com o corpo, elas perdem muito. É muito engraçado que às vezes a pessoa acaba de comer alguma coisa, ela fala, caraca, eu nem me dei conta, eu comi tudo isso. Não precisava ter comido tudo isso. Ou nem tá com fome, mas sentou ali na mesa de um barzinho e tem ali uma batatinha, um petisquinho, a pessoa come e ela não se deu conta nem do que ela comeu, ela nem sabe o que ela comeu. Então, o parar para prestar atenção, que a gente chama de atenção plena, né? Mindfulness, que é essa atenção plena na hora da refeição, é muito importante para a gente resgatar aquilo que a criança tem muito fácil. E quando a criança fala, não mãe, eu não quero mais comer, já estou satisfeito, não sei o que, mesmo sendo a comida preferida dela, o que a mãe fala? Ah, não, tem que comer até o final. Esse é um problema, porque você está fazendo com que a pessoa, é mais uma coisa de você chegar para a pessoa que está lá fazendo xixi, a criança está fazendo xixi, não, acabei o xixi, não, vai fazer mais xixi. Mas é fisiológico, a pessoa não quer mais fazer xixi, mesma coisa, a alimentação é fisiológica, ela já não quer mais comer, entendeu? Então, a grande parte das pessoas hoje que sofrem com o efeito sanfona são pessoas muito ansiosas. Muito ansiosas. Meus pacientes, mais de 90%, têm algum grau de ansiedade. E das pessoas com sobrepeso e obesidade, eu diria que quase 100% têm ansiedade, tem algum transtorno de compulsão alimentar. Então a gente tem que ficar também, e isso tudo é o que? É o mindfulness, você não para de atenção plena naquele momento. A hora da refeição, como os antigos falavam, ela é uma hora sagrada. Você tem que primeiro perguntar para o seu corpo, calma, será que eu preciso comer? É fome ou vontade de comer? Um jeito bom da gente saber se é fome ou vontade de comer nunca vontade de comer sempre é seletivo, fome nunca é seletivo. Vamos supor, ai nossa, eu tô com muita fome. Aí alguém fala pra você, eu tenho aqui um ovo cozido, você quer? Não é o ovo que eu quero. Então não é fome, né, bem? Porque fome não é seletivo. Se você tá com fome, você comeria um ovo. Você comeria uma maçã, você comeria uma banana, você comeria qualquer coisa que tiver. Não, o que eu quero é uma torradinha, um biscoitinho, uma bolacha, é um cookie, é um pãozinho com manteiga. Pronto, a partir daí já é seletivo. Se já é seletivo, provavelmente não é mais fome, é um apetite, é uma vontade de comer, é um desejo de alguma coisa. E quando a gente cede o tempo inteiro para a vontade de comer, a gente acredita que o tempo inteiro a gente está com fome. Quanto mais a gente come, mais a gente libera o hormônio, não de saciedade, de fome, mais você vai querer comer. Leva-se um tempo para o nosso corpo entender que você já está satisfeito. Só que as pessoas estão comendo tão rápido pela ansiedade, pela vida corrida, que elas nem percebem mais atenção. Elas batem um pratão ali, ó, que com certeza se elas parassem para pensar, elas teriam comido metade. Existe uma tese que fala que o nosso corpo, nosso cérebro, ele leva até 3 minutos para racionalizar algo que era totalmente irracional e impulsivo. Vamos supor, tenho aqui vamos supor que isso aqui fosse um açaí, que eu amo. Vou comer. Se você me der e eu estiver conversando com um monte de gente ou vendo TV um pote de 500 ml de açaí, provavelmente eu tomaria ele inteiro e na hora que eu acabasse eu falava, caraca, eu tomei meio litro de açaí. Se eu parar 3 minutos, o açaí aqui na minha frente, coloco um cronômetro regressivo no celular por 3 minutos, é o tempo máximo que o cérebro demora para achar razões para fazer ou não aquilo. Por exemplo, será que eu preciso comer tudo isso? Vou só comer 3 colheradinhas, estou satisfeita, não preciso mais disso. Vou me arrepender depois se eu comer tudo isso? Vai me fazer mal? Será que eu preciso? Será que só um pouquinho para matar minha vontade já não é suficiente? Eu nem estou com fome. E aí quando você racionaliza, 86% das vezes que você faz a técnica dos 3 minutos, você come nada ou muito menos do que você comeria. Porque você para pensar antes de comer. Nada mais é do que um mindfulness, do que atenção plena na hora da alimentação. E você conversar com o seu corpo. Assim como ele fala pra você, vai fazer xixi, vai fazer cocô, levanta porque você está muito tempo sentada, senta porque você está muito tempo de pé. Ele fala pra você comer. Mas ele também fala pra você, olha, porque você viciou o seu corpo nisso. Você tem um buraquinho ali na sua alma que não é um buraco de fome e você acha que preenchendo com alguma coisa que te conforta vai ajudar. E aí você busca na comida. Gente, se fosse assim, as pessoas obesas não teriam problemas. Entendeu? Se fosse assim, as pessoas obesas elas não seriam ansiosas. Porque se comida curasse a ansiedade,
Eu ia querer ser obesa para não ter ansiedade, para não ter problemas financeiros, para não ter problemas conjugais, para não ter problemas no trabalho, para não ficar estressado. Então não adianta nada, se o seu chefe foi lá, deu uma carcada em você, você vai descontar no chocolate, o que o coitado do chocolate tem a ver com isso? E o seu chefe não vai ficar mais legal ou menos legal se você comer o chocolate. Então se você parar para pensar em racionalizar a alimentação, esse é um ponto para você ter um emagrecimento. Eu gostaria muito de falar para vocês, olha, existe essa cápsula maravilhosa, você toma essa cápsula e você se mantém magro para sempre com saúde. Não existe, não existe. Existe o quê? A gente se relacionar bem com a comida. E eu vou falar para vocês, são pouquíssimas as pessoas que se relacionam bem com a comida. Eu costumo dizer que eu sou casada com uma pessoa que tem uma ótima relação com a comida. O Rafael, ele é essa pessoa, por exemplo, tô com muita vontade de comer doce. Ele vai, ele pega, ele compra, esses dias ele comprou um chocolate, nem lembro qual que era, acho que era um Kit Kat, sei lá. E eu sei que era um chocolate que vem assim, tipo umas 3 fileirinhas, 4 fileirinhas. Ele pegou uma fileirinha e deixou outra na geladeira, tá lá até hoje. Juro, deve ter uns 3 meses o Kit Kat lá. Eu fiquei pensando, falei assim, cara, se eu tivesse com muita vontade de comer um doce, se fosse buscar o meu doce preferido, eu teria que me concentrar para fazer algo que para ele é natural. Para ele é natural, tô com vontade de comer doce, eu vou lá, pego um pedacinho do chocolate, já matou minha vontade de comer doce e já tô feliz. A maior parte das pessoas tem que racionalizar esse ato, que não é natural para a pessoa. Então é isso que é a atenção plena na hora de comer. Então, sentir culpa, se você sentir culpa é porque, com certeza, se você comer um brigadeiro numa festa, você jamais vai sentir culpa por causa disso. Você só sente culpa porque você extrapola e você sabe que depois que você extrapola vem um racional, né? Você fala, caraca, você viajou, não precisava ter feito isso. Por que judiar tanto da casa onde habita a tua alma? Porque o teu corpo nada mais é do que a casa onde habita a tua alma. Você não chega na sua casa e joga lá o absorvente no chão, faz cocô e limpa o papel higiênico e joga no chão, você não encosta no chão, abre a banana e joga a casca da banana no chão. Por quê? Porque você mora lá, sua casa é limpa. Deveria ser, pelo menos, onde você habita. Isso é saudável. Para o nosso corpo é a mesma coisa. Você não tuxa lixo para onde habita a sua alma. Isso tem uma coisa que nunca vai mudar e quando você morrer, até você morrer vai ser o mesmo, é o corpo onde você mora. Então você tem que cuidar bem dele, não por questões estéticas, não por padrão da sociedade, mas porque você mora aí dentro. Gente, você tem que morar num lugar, ninguém quer morar num lugar sujo, ninguém quer morar num lugar doente. Me enrolei toda aqui. Ninguém quer morar num lugar doente, ninguém quer morar num lugar que tá te causando transtornos, que tá por causa do peso ou por causa da má alimentação, você tá com gastrite, queimação, azia, problemas intestinais, dores nas articulações e continua comendo por causa disso. É muito desrespeito com onde você mora. Então quando a gente faz a alimentação consciente, quando você para e presta atenção no que o teu corpo tá falando com você. Eu gostaria muito de ter para vocês aqui, foi muito engraçado, quando eu falei essa questão do efeito sanfona, muita gente veio pra mim e falou assim, então o que eu faço para emagrecer para sempre? Gente, eu gostaria muito de falar pra vocês, existe essa cápsula maravilhosa, mas não existe. Não existe. É você se relacionar bem com você mesmo e com a comida. Comida não cura nenhum problema, comida não vai te deixar mais rico, a não ser que você venda comida. Comida não vai fazer você ter um chefe mais legal, a não ser que você presenteie ele com comida. Então, se relacione bem com a comida. Cuide do que você coloca para dentro do seu corpo. E isso vale para tudo. Vale para pensamentos e vale também para comida. Isso é uma coisa muito importante. Queria ter uma professora assim na faculdade. Você também é nutricionista, que linda. Bom, o que mais que vocês querem saber? Depressão atrapalha muito. Tem uma que perguntou aqui, né? Se a depressão atrapalha demais no processo de educação alimentar. Sim, muito. Justamente pela questão do comfort food. O que é um comfort food? Comfort food é aquela comida que te gera um conforto, que te gera alguma coisa lá dentro, te liga a um momento muito feliz da sua vida. Vou dar um exemplo. Dificilmente quando a gente come um brigadeiro, uns docinhos de festa de criança, uma coxinha, um risole, sei lá o que, é um momento triste. A maior parte das vezes que você vai comer isso é uma celebração de aniversário feliz. Quando a gente está triste, a gente busca momentos que nos lembram, isso de forma inconsciente, aquelas situações felizes. Então você não vai querer comer um alface, você vai querer comer alguma coisa que te gere um momento feliz, a não ser que o alface seja presente nas festas da sua família e dos seus amigos como um momento feliz. Eu duvido que isso possa acontecer, eu gostaria muito, mas eu duvido. Então, o que acontece com a depressão,
a tristeza, um dia triste, porque às vezes a gente tem um dia triste. Por que a gente desconta na comida? A gente tenta buscar alguma alegria, algum comfort food. E esse comfort food normalmente é pizza, por quê? Pizza também é um momento que a gente está com a família toda reunida e celebrando alguma coisa. Te lembra de forma inconsciente algum momento muito feliz. Docinhos, alguma coisa que a mãe fazia ou que a avó fazia. A gente tem mais tendência a acabar comendo carboidratos simples que geram um prazer por liberar mais hormônios relacionados ao prazer, então chocolate, algum pão rápido. Então sim, a depressão, a tristeza e dias tristes são aqueles dias que você tem mais que prestar atenção no que você vai comer. São os dias que você necessita de mais atenção, porque você tende a fazer coisas que você vai se arrepender depois. Teve gente aqui perguntando se a SOP tem a ver com o efeito sanfona. SOP é a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico a gente consegue controlar com a diminuição dos picos de insulina. Então a gente consegue controlar diminuindo o carboidrato da alimentação. Ela por si só não tem a ver com o efeito sanfona. Porém, o seu hábito alimentar de comer muito carboidrato, estimular a SOP, isso tem a ver sim com o efeito sanfona. Então essa resistência insulínica gerada pela síndrome do ovário policístico te leva também ao aumento de gordura abdominal e isso faz você produzir mais estrogênio, alimentar mais ainda, enfim. Então é uma bola de neve, mas tudo começa uma bola de neve, mas tudo começa aí na alimentação. Bom, o que mais que eu ia falar de efeito sanfona? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. As dietas restritivas. Sabe uma dica que é muito boa para vocês? Que eu gosto muito? Liste os alimentos gatilho. O que é alimento gatilho? São aqueles alimentos que te desencadeiam uma compulsão alimentar, que são os alimentos que você não pode ter na sua casa fácil. Por exemplo, lista bolacha de maisena, se tem na minha casa eu abro, eu como um pacote. Pronto, não tem a bolacha de maisena. Isso é muito individual, cada um tem um próprio alimento gatilho. Liste os 10 alimentos gatilhos que mais desencadeiam compulsão em você. E tire isso da sua casa. Não quer dizer que você vai tirar da sua vida. Mas você não tendo na sua casa, a chance de você ter uma compulsão alimentar é muito menor. E a gente sabe que compulsão alimentar é cíclica. Se hoje eu caio, eu entro na dieta de já que eu comi mesmo, dane-se. Aí eu começo a comer e eu volto a engordar. E aí aquilo que você tinha emagrecido toda feliz, toda contente, estava se sentindo toda plena, a gente se sente bem, se sente leve porque tem um corpo mais limpo e mais saudável, você recupera tudo aquilo e aí o seu emocional vai lá pra baixo, a autoestima vai lá pra baixo. O que mais que vocês têm de dúvida? Eu acho que eu falei tudo da listinha. O que mais? O que? Deixa eu ver. O que você... Maria, relação do efeito sanfona com a SOP. O jejum... tem gente perguntando aqui do jejum intermitente. Bom, o jejum intermitente, eu tenho nos destaques, salvo nos destaques, alguns vídeos sobre o jejum intermitente com base científica, tem até alguns estudos bacanas e tal. Gosto muito do jejum intermitente, mas não é pra todo mundo. A pessoa que ela tá em fase compulsiva, o que ela faz no jejum intermitente? Vamos pensar num jejum de 16 horas. São 16 horas sem comer, então você para de comer às 8 da noite e vai comer só na hora do almoço do dia seguinte. Então você não faz o café da manhã, nem um lanchinho da manhã, nada, e não faria uma ceia à noite. Então você para às 8 da noite e volta a comer no outro dia, na hora do almoço. A pessoa que ela já está em fase de emagrecimento, ela já está com uma boa relação com a comida, ela tende a fazer com sucesso e tende a ter resultados incríveis no jejum intermitente, se o foco é emagrecimento e controle e de redução de gordura visceral. Porém, se a pessoa está numa fase muito compulsiva, o que ela faz? Ela faz o jejum intermitente e na hora que ela pode comer, ela tende a comer muito mais. Então o jejum intermitente não serve para qualquer um. Fisiologicamente ele é maravilhoso. O jejum ele é usado, inclusive para melhorar a sua atenção plena. Não é à toa que várias práticas religiosas pregam o jejum para você ter maior concentração. E isso de fato acontece. Tende a diminuir muito a ansiedade, inclusive o jejum. Desde que você já esteja numa fase mais consciente com relação à alimentação. Se você usar o jejum como forma de punição, por exemplo, caraca, hoje eu comi muito, comi um risoto, aí de sobremesa meti um petit gâteau pra dentro, à tarde comi chocolate, nossa, eu vou jejuar. E aí você começa um jejum, pior coisa que você faz, você começa um jejum com a insulina super alta, a hora que você for comer, essa insulina super alta aumentou o número de células de gordura.
Então, lembra que eu falei, aumento do número de células de gordura, elas não morrem. Células de gordura não morrem, célula de gordura só murcha. Então, você aumenta o número de células de gordura, a hora que você for comer, independente do que você for comer, tende a virar mais rápido gordura no seu corpo. Então, o jejum intermitente, ele tem que ter todo um planejamento. Ele é ótimo, mas tem que ter todo um planejamento alimentar para você não cair aí por água abaixo fazendo besteira. Que mais? Lipo diminui as células adiposas? Sim. A lipoaspiração, você tira, né, aquela parte do tecido. Então, naquela região, você teria que criar o seu corpo. Se você engordar de novo, o seu corpo vai ter que criar novas células para aquela região. Então, normalmente, vamos supor, a pessoa fez a lipo aqui na região cintura, costas, tal. Se ela começa a engordar, ela não começa a engordar direto aqui, ela começa a engordar mais na coxa, no braço, no rosto, no pescoço. E depois, se ela engordou muito, ela volta a engordar bastante aqui. Que mais? Senti que meu metabolismo mudou muito. Bom, em relação ao metabolismo. De fato, o metabolismo, com o passar dos anos, ele muda principalmente na fase de menopausa. Lembra quando eu falei que a criança ela tende a ter mais célula de gordura com muita mitocôndria dentro, que são as células de gordura marrom. Essas células de gordura que têm muita mitocôndria são muito fáceis de serem usadas como fonte de energia. Conforme a gente vai envelhecendo, essas células de gordura que tinham uma gordura fácil de serem queimadas pelo corpo, vamos fazer assim para entender mais rápido, mais fácil, elas tendem a ter uma gordura que criou mais um contato, cria-se um apego a você, entendeu? E ela tende a ficar mais difícil mesmo. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais lento é o teu metabolismo. Quanto mais massa muscular você tem no corpo, mais rápido é o seu metabolismo. Então, se com o passar dos anos você tem perda de massa muscular e ganho de massa gorda, com certeza seu metabolismo vai ficar mais lento mesmo. Mas vou te falar, eu tenho um monte de paciente aqui com 60, 70, até 80 anos que emagrecem muito, porque muito mais do que culpar o metabolismo é o que você coloca pra dentro do seu corpo. Então se você tá lá culpando o seu metabolismo comendo o que não era pra você comer, ou se enganando, né? Não, eu faço direitinho, mas esquece, de um monte de escapadinha que dá, a culpa não é do metabolismo. Porque, bem ou mal, só para manter o seu corpo, com certeza, mais de 1.200, 1.300 calorias você gasta aí como gasto energético basal. Que mais? Deixa eu ver. Tem gente perguntando sobre já viram pessoas acima do peso que tem manchinhas escuras, principalmente nas dobras, então no pescoço, chamada acantose. Aqui no pescoço, às vezes na axila, na virilha, então fica mais com umas manchas mais escuras. Isso é um indício de excesso de insulina, aumento de risco de resistência à insulina e diabetes, causado pelo excesso de carboidrato na alimentação. Então sim, a pessoa perguntou aqui se isso aumenta o risco de diabetes. Sim, é um grande indicativo e é muito comum em pessoas com obesidade. Bom, gente, eu acho que eu vou finalizar, que já tem um monte de gente fazendo um monte de pergunta que já não tem mais a ver com o efeito sanfona. Se vocês gostaram de lives, querem que eu faça mais lives? Eu não faço muita live, né? Vou fazer mais live, então. Me deem sugestões na última foto que eu postei, eu nem sei qual foi a última foto que eu postei. Deixem lá seus comentários se vocês gostaram da live, espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração, porque hoje é sexta-feira, à noite, e agora a galera vai lá assistir o Jogo do Brasil e eu vou pra academia. Porque eu já tô até de calça de ginástica, já tirei até a calça do trabalho. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E me deem sugestões de temas pra gente fazer mais lives, tá bom? Já combinei com a Jana, que é a ginecologista que trabalha aqui comigo na clínica, pra gente fazer uma só sobre SOP, que é a síndrome do ovário policístico, e eu vou fazer uma com ela também sobre endometriose, que tem muita mulher que é acometida por endometriose e tem muita relação também com a alimentação. Combinado? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana, aproveitem. Eu trabalho o fim de semana inteiro, mas é de coração que segunda-feira eu viajo, que eu tô de férias. Um beijo, vou encerrar aqui.